Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada ter paz. Se a noite escurecer, o Senhor te guiará. Basta que me toque, Senhor. Deus, é desta forma que eu quero começar esse culto. Culto de cura, libertação, culto de oração. Pai, diante da tua presença, oro, Deus, por essas famílias que já estão conectadas conosco. Abençoa, Deus, Paizinho, a nossa igreja em Louisiana. Paizinho, eu peço a bênção, Deus, Paizinho, sobre a vida do povo da igreja, Deus, ó Pai, da Metodista em Campo Mourão. Deus, muito obrigado por aquele que está ligado aqui de perto, aquele que está de longe. Deus, que a tua palavra possa transformar corações nessa noite. Deus, que nós possamos, diante da tua palavra, Deus, responder a alguns questionamentos da alma, que nós venhamos ter algum clareamento, Deus, Paizinho, para a nossa alma. Deus, eu quero neste instante orar, Deus, orar por essas famílias. Deus, eu sei, Deus, de famílias que estão sofrendo, Deus, ó Pai, do luto. Eu sei, Deus, ó Pai, de famílias que estão sofrendo, Deus, Papai, da enfermidade. Eu sei, Deus, de pessoas que estão sofrendo, Deus, na área financeira, na área, Deus, ó Pai, pessoal. Deus, eu sei que existem problemas jurídicos, papéis a serem mexidos, coisas a serem resolvidas. Deus, eu quero colocar tudo isso diante da tua presença. Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque ainda nesse tempo, Paizinho, aprove ao Senhor, Paizinho, nos permitir ficar como estamos, ficar, Deus, ó Pai, dentro dos nossos lares ou com a igreja, Deus, fechada nesse tempo. Paizinho, nós temos um toque de recolher na cidade e estamos respeitando esse toque. Deus, mas eu peço em nome de Jesus que esse tempo passe, que essa situação passe e que nós possamos ser munidos. Ó Pai, venhamos ser subsidiados pela tua presença. Oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, desta forma, direto ao ponto, né? Eu já quero ir, para a ministração da palavra. Obrigado você por estar comigo aí. Eu vou pedir um favorzinho para você, compartilha esse vídeo, no teu mural, na tua página inicial, no teu Facebook, compartilha no WhatsApp, porque muitas vezes nós ficamos pensando, vamos fazer ou não vamos fazer, compartilha ou não. Existem pessoas que necessitam ouvir essa porção da palavra que será ministrada nesta noite. E assim que eu te cumprimento, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, e é assim que eu digo para você, olha para o céu, porque é daí que vem o nosso socorro, Não fique fito nas circunstâncias, nas dificuldades, mas procure mudar de foco e receber a vitória. Não abaixe a guarda, não é tempo
de estarmos baixando a nossa guarda, é tempo de ficarmos espertos, tá bom? Gente, peço para você que tem colaborado aí com a igreja, continue dizimando, ofertando, fazendo aí a sua contribuição. Muito obrigado, porque os dízimos, as ofertas, o que tem entrado para a construção tem sido suficiente para que nós venhamos, né, suprir todas as necessidades, a abençoar aqueles que estão necessitando e ainda a continuidade da nossa construção, do nosso prédio de ensino, que em breve eu quero estar inaugurando com você esta primeira etapa. Amém? Pegue a sua Bíblia, por favor. Eu preciso que você pegue a tua Bíblia nas mãos, abre lá no livro do profeta Samuel, lá em 1 Samuel, no capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 8. Vai lá para o livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 a seguir. Com toda a reverência à palavra de Deus, né? Presta atenção aí naquilo que Deus tem para nos dizer, tá? Compartilha ainda esse tempo, mas presta atenção na palavra, tá bom? Para tudo que está fazendo aí. Vamos lá. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias que foi dado o prazo e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miemás, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal. Ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Gente, essa palavra, ela é riquíssima, riquíssima. É para eu pegar um ponto dessa palavra e ministrar você nesse tempo, né? Eu vou estar com certeza perdendo, né, oportunidade de esmiuçar esta palavra tão poderosa, mas Deus tem falado comigo em um contexto, então eu vou trabalhar essa palavra em um contexto, né? Se você perceber, existia logo no começo do versículo, quando Saul diz o seguinte, né? Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. O que Saul... Primeiro, vamos fazer o seguinte, quem era Saul? Saul, ele era o rei que o povo queria. O povo queria um rei. E forçadamente, eu não gosto muito desse termo, porque Deus é todo poderoso, e Deus não existe esse forçadamente, não existe força contra o nosso Deus, mas Deus, ele permitiu que fosse colocado um rei, porque o povo estava clamando por um rei. E aí escolheram este rei. Este rei foi escolhido pela sua força, pelo seu treinamento, pela sua performance, por aquilo que parecia ser um rei. E aí é consagrado o rei Saul. Deixa eu falar um negócio para você. Eu fui indagado outro dia por uma ovelha
e ele me perguntou assim: pastor, por que existem pessoas que servem a Deus na mesma igreja e pessoas são bem-sucedidas e pessoas não são bem-sucedidas? Por que existem pessoas que estão passando pela pandemia e a impressão que não existe pandemia, que está tudo dando certo para essas pessoas e para outras pessoas que estão vivendo nos mesmos lugares, o resultado não tem sido o mesmo? Albert Einstein, ele diz o seguinte: é insano querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. É insano. Então nós temos 2 pontos a seguir aqui e eu peço a Deus que eu não perca a minha linha de raciocínio. 2 pontos aqui que eu quero dizer para você. Quando nós ouvimos essa fala do Albert Einstein dizendo o seguinte, que é insano querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, nós percebemos muitas vezes no nosso contexto religioso, no nosso contexto de igreja, nas nossas vidas pessoais, nas nossas vidas financeiras, nas nossas vidas sentimentais, pessoas tendo os mesmos problemas porque têm seguido nos mesmos trilhos. Pessoas querem, de uma forma milagrosa, terem resultados diferentes nas suas vidas financeiras, mas não pedem uma educação financeira, não fazem algo para melhorar a sua situação financeira. E essa pessoa, ela insiste com o seu gerente, ela insiste em pedir ajuda, ela insiste em fazer empréstimo e essa pessoa acaba caindo num buraco mais fundo do que aquele que ela estava anteriormente. O que eu quero dizer com isso para você? Que existem pessoas querendo solucionar os seus problemas financeiros fazendo exatamente as mesmas coisas que a fizeram ou o fizeram estar endividados. Existem pessoas querendo salvar os seus casamentos, os seus relacionamentos, os seus empregos, tudo aquilo que está ao entorno da sua vida, fazendo exatamente o que sempre fez. Aquilo que levou ao buraco, aquilo que levou ao enfado, aquilo que levou à morte espiritual, aquilo que levou ao dano material, aquilo que causou algo muito desastroso na vida pessoal. As pessoas repercutem e fazem e reproduzem exatamente o que elas fizeram no passado, que não deu certo. Esse é um ponto. Então as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas, querendo resultados diferentes. E aí o segundo ponto é o seguinte: quando eu quero um resultado diferente, eu tenho que ter uma resposta, uma atitude diante daquela situação adversa que seja diferente que eu tive naquele momento. Por outro lado, quando nós voltamos para a palavra de Deus, Saul, até por um tempo, ele foi um rei onde Deus o ouvia, onde ele foi chefe de batalha, onde ele ganhou batalhas. O que eu percebo muitas vezes, e aí fazendo um link, né, entre essa passagem e vem na minha memória as 10 virgens. Gente, as 10 virgens, nós tínhamos 5 virgens que eram nécias, né, que não tinham a noção daquilo que estava acontecendo, e nós tínhamos 5 virgens que eram sábias e preparadas. Essas 10 virgens, elas estavam na mesma igreja, na mesma casa, recebendo a mesma ministração e esperando o mesmo noivo. Uma coisa que me salta à mente e ao coração dessas 5 virgens chamadas de nécias, até o momento, aqui, que coisa pega, que coisa maravilhosa, até o momento que o noivo foi anunciado, essas 10 virgens pareciam estar todas elas certas. É isso que acontece muitas vezes. Nós olhamos a prosperidade do ímpio e dizemos: por que ele produz? Por que ele ganha? Por que ele está acertando? Por que a igreja tal, mesmo fazendo coisa errada, está acertando? Por que a pastora? Por que o pastor? Por que o político? Por que isso? Por que aquilo? Por que comigo não, que estou prostrado diante do Senhor? Por que, meu irmão, não é aqui a nossa resposta? Não é aqui o nosso final. É isso que é a sacada dessa palavra, isso que Deus ministra ao meu e ao teu coração. Essas 10 virgens, elas foram ministradas da mesma forma e 10 delas passaram por vários obstáculos, chegando no obstáculo maior. 5 delas
não estavam preparadas. A nossa conta, nem todas elas serão acertadas aqui na terra dos viventes. Existe um momento onde nós seremos provados. Talvez você, meu irmão, tenha acertado aí em muitas áreas e não tenha levado uma vida em santidade e as coisas tenham acontecido. Talvez você venceu uma batalha, outra e outra, mas existem momentos nas nossas vidas que nós não vamos ser aprovados apenas pelos homens. Nós vamos precisar da aprovação de Deus. Quando nós somos aprovados pelo crivo de Deus, quando Deus bate o martelo, quando Deus nos sela, aí eu e você vencemos e aí vale a pena. E Saul é um exemplo disso. Saul, ele deu certo até um momento. Um momento do quê? Momento da pressão. Momento da pressão. Eu e você falamos, estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo um caos. Meu Deus do céu, eu já falei isso domingo, nós estamos vivendo o caos. O Gênesis, ele foi instituído no caos, o Espírito pairava em cima do caos, a criação do homem, ela surgiu no caos, problemas vieram sobre os profetas, Jesus teve o seu ministério em cima do caos, morreu, ressuscitou e venceu, e a gente vive na graça. E aí a gente fica preocupado com a pandemia está aí, a luta está aí, mas eu preciso me cuidar, eu preciso fazer aquilo que eu tenho que fazer, porque Deus, ele é o Todo-Poderoso e ele vai nos dar a resposta. E aqui pega uma mensagem muito interessante, que Saul, ele sob pressão do povo. Gente, não é fácil liderar, não é fácil liderar. Eu não acho fácil liderar, eu não levo com muita tranquilidade a liderança, porque o líder, ele tem que se posicionar, o líder, ele tem que fazer resoluções, o líder, ele tem que caminhar para que existam soluções para alguns tipos de problemas, e muitas vezes pessoas não estão do lado do líder, e o líder tem que tomar decisão que só ele pode tomar, e sob pressão, muitas vezes nós tomamos decisões que não poderíamos tomar, e Saul é uma prova disso. Diante da tribulação, diante da luta, diante do grito do povo, do clamor do povo, Saul, ele toca naquilo que não devia tocar, ele faz aquilo que ele não foi chamado a fazer, ele põe a mão naquilo que não era para colocar a mão, e ali Saul decretou o fim do seu reinado. Quando Saul, ele resolve fazer, o Senhor estava demorando para mostrar benevolência, Samuel, você não veio no tempo que você tinha para fazer, a pressão estava acontecendo, eu tinha 1001 desculpa para fazer aquilo que eu fiz, e eu estou aqui agora me explicando. Você explica, mas você não justifica, você fala, mas você não faz com que a palavra de Deus volte atrás, porque quando existe a promessa, existe a contrapartida para que a promessa se cumpra, e nós muitas vezes estamos olhando só para a promessa da terra prometida, só para a promessa da salvação, só para a promessa de Isaías 53, que Deus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E nós temos olhado, porque o Deus é o dono do ouro e da prata, nós temos olhado que Deus coloca governantes e tira governantes, nós temos olhado que Deus, ele cuida dos seus, ele faz tudo isso sim, mas ele vela para que nós cumpramos aquilo que ele tem mandado que nós venhamos fazer, para que na contrapartida a promessa venha se cumprir na minha e na tua vida, em nome de Jesus. O exemplo de Saul é um exemplo clássico de alguém que sob pressão, alguém que queria com força total, na força do braço, resolver aquilo que era com Deus o negócio. Tem coisas que nós estamos colocando a mão que Deus quer resolver da forma dele. Que eu e você, meu irmão e minha irmã, não fiquemos olhando, aquele está vivendo na mesma igreja, tem vencido, está empregado, está pagando as contas, está tudo certo. Talvez não esteja tudo certo com você. Aquilo que você está fazendo de errado, conserte a tua vida hoje. Começa a fazer certo para que você venha ter um resultado diferente. Se você está fazendo as coisas certas e as coisas não têm acontecido como você esperava, continua na posição, porque Deus vai fazer. Porque 10 virgens estavam no mesmo lugar, sendo ministradas da mesma forma. Mas chegou um tempo que houve a prova dos 10. Foi tirado a prova real. O que é prova real? Você lembra na escola o que é prova real? Você fazia uma conta de soma, né? Ou de
subtração ou de divisão, depois você multiplicava o valor que tinha dado ou subtraía ou adicionava o valor do resultado que deu naquela conta. Isso era chamado no terceiro ano primário de prova real. A prova real, se você tem exercido aquilo que você tem falado, tem feito aquilo que você tem prometido e tem servido um Deus de uma forma extraordinária, eu vou dizer para você, na hora que vier a prova real, na hora que o anunciador do noivo disser o noivo está chegando, você vai estar com a sua lâmpada preparada. Jesus vai voltar, sabia disso? Voltará dia e hora, ninguém sabe. Eu não estou olhando para as circunstâncias. Para de ouvir, gente, cuidado com profetada, cuidado com profecia. Tem um monte de profecia furada aí, tem um monte de profetas se levantando, falsos profetas falando besteira. Meu irmão e minha irmã, não fica fito nos acontecimentos e falando, por conta disso vai acontecer isso. Fica esperto, porque Jesus, ele vai voltar. Eu que voltaria. E quando ele bater a porta, não vai ter, na prova dos 10, na prova real, como enganá-lo. Saul tinha força, Saul tinha poder, mas tinha algo que ele não poderia fazer. Só poderia o sacerdote fazer. Só poderia o pastor fazer. Só poderia o homem de Deus fazer. A mulher de Deus fazer. Não cabia a ele fazer. Tem coisas que nós fazemos. Tem coisas que Deus faz. Que possa essa palavra ter te ajudado nesse tempo, em nome de Jesus. Eu vou orar por você e profetizar a vitória sobre a palavra do Senhor, em nome de Jesus. E aí eu vou pedir, antes da oração, manda aí um oizinho, fala um oizinho para nós, fala de onde você está falando, né? Vê aí o que tocou em você na palavra, que posteriormente, depois desse momento, eu vou lá, vou responder e vou conversar com você, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela palavra. Obrigado pela palavra revelada. Obrigado, Senhor, pelo subsídio que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado pelo mover. Obrigado, Paizinho, pela mão estendida maravilhosa. Obrigado por esta palavra poderosíssima, Senhor, que o Senhor nos ministra nesta noite. Deus, e obrigado por aquelas palavras poderosíssimas que cada coração está recebendo neste momento e a revelação tem vindo, que nós possamos ser melhores, que nós não venhamos agora, Pai, fitar os nossos olhos naquilo que nós temos perdido, mas venhamos fazer aquilo que nós fomos chamados, porque o final é de paz, o final é de vitória. E talvez você esteja ouvindo essa oração agora e entendendo, tenho feito tudo certinho, estou aqui dentro da minha casa, eu tenho tentado fazer as coisas certas com Deus, eu tenho sido dizimista, tenho sido ofertante, tenho sido submisso às autoridades, tenho feito aquilo que aprove ao Senhor que eu faça e as coisas não têm acontecido. Espera um pouco, porque Deus tem algo para fazer. E eu creio, em nome de Jesus, que hoje pode ser o momento que a chave vai ser virada e a vitória vai vir em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Dá um amém aí, fala um oizinho, dá um glória a Deus, aplaude de pé, cante louvores ao Senhor. Deus te abençoe e te guarde. Receba a bênção do Senhor. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor, que o amor de Deus, que excede a todo entendimento, e a presença viva do Santo Espírito de Deus, esteja sobre cada um, hoje e sempre, no nome de Jesus. Fique em paz. Compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado.